Olá, Thalita. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso Bem, programa, o Papo com Simetria. É um prazer ter você aqui conosco. E eu sou uma pessoa que não faço muita enrolação para começar a conversa, não. Então eu quero que tá você se certo. apresente ao nosso público. Legal. Tudo bem, Raíssa? O prazer é todo meu. Fico muito feliz de receber o convite, estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Thalita Alves, sou fundadora do Arquiteto Próspero e a minha trajetória toda é bem extensa, né? Voltada para a área de comercial, empreendedorismo. E faz 3 anos que eu tenho o Arquiteto Próspero, que é uma escola de desenvolvimento de carreira para arquitetos, engenheiros, designers de interiores. Como que começou tudo isso? Conta um pouquinho pra gente como que funcionou a tua escolha na faculdade, como que foi a tua trajetória nela e depois no mercado de trabalho até chegar no Arquiteto Próspero. Legal. Olha, a minha história, ela é bem comprida, eu vou resumir, mas só para você saber, eu estudei 5 anos, não me formei, já fiz psicologia, já fiz administração, fiz direito e gestão de festas e eventos, e eu era representante comercial, então eu trabalhava, viajava muito, norte do Paraná, estado de São Paulo inteiro. E aí acabei que trancava a matrícula, enfim, priorizava mais essa questão, essa veia empreendedora de fazer acontecer. Então, com 18 anos eu já recebia 3, 4 mil reais, então eu já empreendia para 18 anos, vai, eu tinha, faz pelo menos uns 15 anos fazem. Então, então eu acabei priorizando essa parte mais empreendedora minha mesmo, essa parte do trabalho. E o Arquiteto Próspero, ele veio com uma questão muito de propósito mesmo. Como eu era representante comercial de indústria, eu ganhava muito bem, só que eu sentia que não era aquilo que eu queria, sabe? Eu não conseguia empreender exatamente com amor, sabe? Eu era representante de papelão e tinha algumas coisas que feriam os meus valores. Foi aí que eu comecei a querer buscar autoconhecimento, fiz vários treinamentos para poder me entender melhor. Sempre gostei muito de estudar, apesar de não ter feito faculdade, eu fiz muitos cursos técnicos, fiz MBA em gestão de marketing e negócios digitais, para nem ter o currículo, nem tenho o diploma, mas eu quis fazer, eu falei assim, eu vou pagar 2 anos, eu vou fazer pelo conhecimento mesmo. Eu nunca me importei muito com essa parte de currículo. E foi aí que eu comecei a questão de estudar bastante a respeito, é, de conhecer mesmo, me conhecer, e comecei a entender que eu queria ajudar as pessoas. E para ajudar as pessoas, onde eu estava, eu não ia conseguir. Era um segmento muito engessado. E foi aí que eu abri um planejamento de. Eu vi, olha só que doideira, eu vi um anúncio na internet. Eu falei assim, gente, eu preciso sair. Eu tinha uma reserva financeira para 6 meses, assim, para eu ficar tranquila. Eu continuava ainda trabalhando. E aí eu falei assim, eu vou migrar minha carreira, eu vou começar a procurar. Aí eu procurei, eu vi na internet, precisa-se de vendedora projetista, excelente remuneração, vai vendo. Eu falei, o que será que é excelente remuneração para essa pessoa? E ele deixou o telefone, coisa que ninguém faz em jornal. Liguei para ele, e aí ele falou assim, você tem Promove? Eu não sabia nem o que era Promove. Eu falei assim, não, mas eu tenho cursos... Aí falei, programação neurolinguística, não sei o quê, enfim. Falei vários dos cursos que eu tinha. Ele falou, então vem aqui que eu vou ver se serve, né? E eu, sem querer, errei o endereço, parei numa Todeskine e conversei com o dono. E também tinha uma placa lá de precisa de vendedora projetista. Eu falei assim, é aqui, gente, eu tava errando o endereço. E na verdade não era. Interrompi a reunião, pedi pelo amor de Deus para a copeira interromper a reunião, porque se não fosse lá eu ia ter que procurar onde era. Ele falou que não era lá, mas que ele ia me atender. Enfim, conversando com o dono, com o proprietário, eu fiz um planejamento de gestão para eles para trabalhar com arquitetos e aumentar o faturamento a partir do relacionamento com arquitetos.
E aí ele me contratou, só que eu não sabia, a loja estava falindo em 3 meses, assim, estava sendo descredenciada, inclusive, da fábrica. E eu comecei a me ligar muito com o gestor da fábrica, cheguei até sentar na cadeira do dono e falar com o próprio dono da fábrica Todeschini. E apresentei um programa de aumento de faturamento, de gestão, porque eu trabalhava muito com processos, com fábrica e na área comercial. E aí eles se encantaram e o gestor falou assim para mim, Thalita, vai para outra loja, apresenta em outra loja. Eu falei, não, mas eu tô aqui, eu quero que dê certo aqui. Enfim, não deu certo lá. E eu fui para essa outra loja, apresentei e a gente aumentou 70% o faturamento nessa loja em 6 meses só. Foi aí que começou a minha trajetória. Então, fiquei mais uns 3 anos ajudando várias lojas, principalmente marcas Sodeschini, mas outras também, mas essas foram os resultados mais expressivos. E aí percebi que os arquitetos, engenheiros e os designers de interiores, eles tinham muita dificuldade de demonstrar o próprio trabalho, de vender o próprio serviço, de ter um processo de gestão, de enxergar o seu escritório como uma empresa. E aí foi onde eu comecei a dar mentoria. Estudei marketing digital, estava estudando para ter liberdade. Foi a minha primeira mentoria, foi com arquitetos, para ajudá-los a se desenvolverem profissionalmente. Meu Deus, que E lá, trajetória, que interessante, na verdade. Muito pois interessante. é, Mas me diz uma coisa, fiquei na dúvida agora. Que tu falou que tinha algumas coisas que feriam os teus princípios, né? O que é isso? Quando tu fala ferir meus princípios em relação ao quê? legal. É que assim, nessa parte industrial, principalmente no caixa de papelão, existem umas coisas que são meio commodity. Por exemplo, o caixa de papelão, é muito difícil eles trocarem de fornecedor, porque são quantidades muito grandes. Quase todas as indústrias precisam de caixas. E o mercado é meio que igual o petróleo, assim, é meio que o preço é meio parecido, tem já as pessoas certas, as fábricas certas, eles meio que negociam. Então, quando entra uma pessoa nova, um representante novo, ele precisa ter uma costa quente com a diretoria. Aí começa a questão de você ter que pagar para poder entrar. Isso daí era o de menos, porque isso até a própria fábrica me ajudava, falava assim, não, você tem esse valor para você oferecer. Mas aí tinha questão de, assim, deliberadamente você ter que sair com o comprador, eles queriam alguma coisa em troca. Tipo, por que que eu vou fazer isso para você? Só porque teve um comprador que chegou, você vem toda bonitinha, cheirosinha aqui, você acha que você vai conseguir seu pedido? Pá. E eu já cheguei a fechar pedido assim de R$ 1 milhão, sem brincadeira, R$ 1 milhão a cada 60 dias. Nunca recebi R$ 1, porque eles me tiravam da jogada. Na época, eu tinha 23 anos. E aí eu era muito nova, 24 anos, na verdade. E aí o pessoal falou assim, essa menina não vai ganhar tudo isso agora. Então, me tirava fora e colocava, dava uma desculpa, e eu era muito, assim, ingênua, né? Aceitava, ia para outro cliente. Até que eu percebi que era do mercado, não adiantava eu querer ficar batendo. Eu ganhava bem, né? Mas perto do que eu poderia ganhar era muito pequeno, Uhum. porque sempre alguém ia lá e me bloqueava, enfim. Tem alguns setores que, infelizmente, você não vai conseguir prosperar por mérito seu. Não vai porque você tem talento e tudo mais. Você vai precisar de outras questões. E eu não acho que, porque tem muito arquiteto que acha que ele precisa de um costa quente para ajudar ele a entrar na mídia e tudo mais. E, na verdade, eles precisam mesmo de conhecimento de gestão, empreendedorismo, marketing, sabe? Entender o seu escritório como uma empresa mesmo. Perfeito. E outra coisa, como é que surgiu o nome? Arquiteto Próspero. Da onde veio essa criação aí? Eu queria um nome que fosse. Eu fiz formação em coach, né? E no coaching a gente aprende sobre a questão de áreas da nossa vida. Então, existem 8 áreas da nossa vida, que envolve assim, familiar, emocional, saúde física, intelectual, carreira, vida financeira, enfim. E aí, essas 8 áreas, elas integrando uma com a outra, você alcança
um estado de felicidade, porque é muito particular para cada um. O que às vezes é felicidade para mim, não é para você, em cada área da vida. Então eu queria algum nome que remetesse à questão de você ser próspero, mas não só na questão financeira, sabe? Mas que fosse algo que integrasse todas as áreas da vida. E eu li num dicionário de significados que prosperidade é o constante desenvolvimento de todas as áreas da sua vida. Então, eu falei assim, é isso, não adianta você trabalhar só a mentalidade financeira dele se existem outras coisas. Tanto que todos os meus cursos, a gente trabalha muito sobre autoconhecimento, até para fazer marketing tem a ver com autoconhecimento, porque senão você vai ficar batendo cabeça, vai ficar se auto-sabotando, né? E aí não funciona. Então, quando o profissional ele entende assim o processo, a metodologia, eles têm resultados expressivos, assim. Eu tive um profissional que fechou contrato de 120 mil reais, porque entendeu, sabe? Virou a chavinha. Não é que eu ajudei ele a fazer tudo. Ele já tinha bagagem dele, eu só fui abrindo algumas chavinhas e ele entendeu que precisava integrar, né? Não só uma área ou outra. Eu acho que a maioria dos profissionais eles se encontram assim, uma questão, acaba se auto-sabotando, porque pensa muito em status e às vezes esquece, dentro dele ele não está confortável com aquele status, mas ele acha que ele precisa estar em todos os jornais e revistas para poder ter, né, uma carreira próspera. E na verdade não precisa, ele precisa encontrar os clientes dele. Aí sim, é ter uma comunicação que vai atingir o cliente dele. Aí vai fazer sentido. Por isso que eu escolhi esse nome. Faz muito sentido. Tudo faz muito sentido. Sempre tem um conceito por trás, né? E o que tu falou agora Sim. do profissional pensar que ele tem que estar nos jornais, nas revistas, enfim, para conseguir atrair cliente, isso é um pensamento muito real. Acontece muito. Eu já pensei muito assim também. Não, eu preciso de uma forma de divulgação, porque do jeito que tá, não dá. Porque quando a gente inicia, a gente não sabe muito bem o que fazer, né? E isso em todas as áreas, não só no design, arquitetura, enfim. Mas agora parando para te ouvir, de fato, essa é a noção, digamos assim, né, que a gente tem. Precisamos fazer isso e isso, e depois a gente se frustra. O mercado mudou muito. Assim, até é estranho, né? Uma profissional especialista em marketing falar assim: você não precisa estar em todas as revistas e jornais. É que, na verdade, você precisa descobrir quem é o seu público ideal. Não adianta você querer estar em todos os lugares. É muito caro, é inviável. Às vezes, o lugar que você está vai desvalorizar mais o seu trabalho do que no lugar certo. Então, tem profissional hoje que trabalha com arquitetura popular. Não vai adiantar ele estar a revista vai trazer uma visibilidade, mas não é isso que vai fazer ele fechar contrato, né? O que vai fazer ele fechar contrato é ele ter conhecimento em negociação, em prospecção de clientes, que revista não é prospecção de clientes, revista é visibilidade, né? Faz parte, ajuda a pessoa a entender que tem um profissional ali, né? Tô vendo, mas no geral, se você não tem um branding, uma marca mesmo, um posicionamento de marca, não vai fazer isso, não vai ser isso que vai te sustentar ou que vai te trazer clientes. Tanto é que mostras de casa cor raramente traz clientes porque eles não sabem trabalhar com o público que está ali, né? Eu vejo Casa Cor São Paulo, que é referência nacional. Pouquíssimos, olha, para falar a verdade, eu vi um ambiente que tinha uma moça que explicava o porquê do ambiente e captava o dado. Porque a pessoa que está ali, né, ele precisava ali ter vou dar uma ideia assim rapidinho. A pessoa que está ali, ela já está interessada no ambiente, ok, capta o dado dela, por que você gostou desse ambiente, o que é, o que você faz, né, ou por que você está aqui na Casa Cor, para você separar, será que é meu público mesmo, será que é cliente, será que é só para eu aparecer, porque às vezes você vai pagar 40 mil reais e aquilo você poderia usar para o ano todo e faturar ali o ano mais de 200 mil reais ali, tranquilo, com 40 mil reais. Tipo, não fazendo
sabe assim, não, colocando marketing caro mesmo, não fazendo muito marketing elaborado. Então, eu acho que é mais uma quebra de paradigma. E antes também, antigamente, eram profissionais que eram poucos profissionais para a quantidade de pessoas que precisavam de um arquiteto, que estavam construindo. Hoje, existem muitos profissionais no mercado. Então, se eles não souberem se posicionar, vai sempre esbarrar com outro profissional. E aí, o que o cliente fala? Ah, eu vou pelo mais barato, porque ele vai igualar todo mundo na mesma régua. E, na verdade, não. Se cada um buscar o seu diferencial e não ficar copiando o Instagram do colega, não ficar copiando a estratégia do colega. Ah, o fulano tá dando certo, vou lá fazer igual. Não, se ele buscar uma metodologia, uma estratégia que vai ajudar, ele vai chegar muito mais rápido, entende? Acho que é mais estratégia mesmo a palavra e conhecimento, né, que vai ajudar esses profissionais a destacar no mercado. Preciso fazer uma mentoria contigo. Urgente. Opa, vamos! Em que momento que surgiu a ideia de construir o Arquiteto Próspero? Quando que te deu esse estalinho assim e tu disse, não, eu vou fazer isso? Legal. Eu estava mentorando, eu prestava consultorias até nessa primeira Todeskine, eu fiz essa experiência, daí foram 6 meses, aumentou o faturamento, eu já abri um CNPJ e comecei a prestar serviço para outras empresas. E aí eu sentia que era muito dinheiro por dinheiro, as pessoas só queriam saber de resultado, mas elas não paravam para pensar na questão de posicionamento de marca, elas não queriam pensar sabe assim, humanização de marca, e aquilo me deixava um pouco chateada, porque parecia que eu era um número, né? Porque no final eu vendia um resultado e era isso que as pessoas queriam. E aí eu queria algo que me deixasse mais completa mesmo, que eu me sentisse mais realizada profissionalmente. E comecei a buscar, eu digitei no Google, gente. Eu digitei no Google assim, profissões. Você Não tá te me ouvi. ouvindo? Profissões, deu uma Então, travada. profissões. Aí eu digitei profissões do futuro. Muito bem. E veio marketing digital. Então eu falei assim, boa. Então eu comecei, paguei uma mentoria super cara de marketing digital. E o meu produto, eu pensava em fazer para empresas de planejados, que era a área que eu mais tinha experiência, né, com aumento de faturamento. Mas meu mentor falou assim, tá, mas você fala muito de arquitetos, você fala, né? E eu tinha assim, um amor e um ódio por profissionais arquitetos, porque é sério, eu tinha assim, porque tinha arquitetos que eram assim muito complicados e por causa do mercado que paga pouco, enfim, tem toda essa dificuldade, né, dos profissionais se posicionarem. Muitos vivem de reserva técnica e eles não cobram nem o projeto. E aí, na hora de negociar, eles fazem malabarismo para eu não perder o cliente, porque senão ele ficou de graça o projeto dele, né? Então eu tinha aquela coisa assim, caramba, mas arquiteto. E foi muito legal. E eu acredito que nada é por acaso. Porque foi trabalhando com os profissionais que eu percebi o lado deles, a dificuldade deles. E aquilo fez muito sentido para mim. Eu falei assim, gente, é isso que eu quero, sabe? Eu quero ajudar esse pessoal, porque não é possível que eles acham que. Porque eu já tinha passado por aquela experiência de valores na indústria e eu pensava assim, não, eles estão caindo numa armadilha achando que se venderem vai resolver, mas eles estão matando a profissão a longo prazo. Entende? Porque as pessoas, os clientes hoje, a maioria das pessoas já sabem o que é reserva técnica. Quando é a hora de especificar produto, elas saem correndo, sabe? Teve o Valcir Carrasco, que é um cara de outra emissora, ele chegou a fazer uma matéria muito feia, esculachando profissionais de arquitetura. Falando sobre que ele tinha uma peça que tinha uma história afetiva para ele, que era uma poltrona antiga,
E a arquiteta queria vender uma peça de design para ele e não entendeu que aquilo era importante para ele, até que ele pegou e chutou e falou que profissionais. Aí, só que ele resumiu todo mundo, né? Generalizou. Tipo, que todos os profissionais eram interesseiros, só queriam empurrar produtos para o cliente para ganhar comissão, enfim. E, e aí eu comecei a tomar dor mesmo, sabe? E perceber que eu podia ajudá-los. E quando eu fiz o teste, né? Então, tipo, foi como a gente chama de MVP, que é um teste mesmo, é um mínimo produto viável. Então, eu coloquei no Facebook, não fiz tráfego pago nem nada, e já prospectei profissionais ali do meu Facebook mesmo. E aí comecei a dar mentorias. Teve profissionais que não avançaram porque não acreditaram na metodologia. Tiveram profissionais que acreditaram e avançaram, né? Cada um tem seu tempo também. Às vezes a pessoa não acredita, mas ela fica com aquela sementinha e depois de muito tempo ela consegue processar tudo que estava sendo ensinado. Enfim, aí começaram os resultados e aí eu fui me encantando. Depois disso, eu trouxe outros profissionais, os meus alunos, comecei a impulsionar, por exemplo, a Bia do Design Biofílico. A Bia entrou com uma mentoria, ela tinha um curso feito com a precursora do Design Biofílico, a Elizabeth Calabrese, e não tinha no Brasil, tanto é que ela pegou o @Design Biofílico, né? Aqui no Brasil. Então eu falei, não, a gente vai trabalhar, vai dar muito certo, e foi um sucesso, até hoje né? Hoje ela não está comigo, mas ela está aí voando. E tem a Amanda também, que foi a mesma coisa. Eu peguei como aluna, falei assim, nossa, é um mercado super legal, vigilância sanitária, não tem ninguém falando. Tanto é que depois do curso, a gente fez um curso bem completo, outras 2 escolas criaram e subiram o valor para poder igualar o nosso. Então foram assim, eu comecei a me posicionar com cursos exclusivos, né? Eu acho que é importante a parte de marketing, de branding, mas o que eu acho importante mesmo é você buscar conhecimentos que vão agregar e destacar você do mercado, que você vai nadar no oceano azul. E é isso que a gente está buscando hoje fazer. Que legal. E a gente percebe, eu até conversei isso com a arquiteta Hanna da semana passada, que eu entrevistei também, que é os projetos estão todos iguais. Tu vê hoje em dia um profissional copiando o outro. E isso não é bom. Isso não é bom para o profissional, isso não é bom para o cliente, isso não é bom para ninguém. Porque tu precisa ter um conceito, o conceito precisa ser trabalhado, tu precisa ter a sua metodologia, você precisa ter a sua assinatura para poder se destacar Sim. também. Não sei se eu tô pensando aqui de uma forma errada, mas eu vejo muito dessa forma. São 2 extremos que tem que tomar cuidado, né? Nem você só produzir projetos com a sua identidade, só pensando na sua identidade, nem só projetos replicados, né? Os 2 extremos são ruins. Porque se você replicar, você não tem a sua identidade. E se você só coloca a sua identidade, você não valoriza a identidade das pessoas. E a arquitetura é para as pessoas, né? Então tem os dois. O que a gente trabalha muito, que eu acredito, é a questão do branding. Quando você trabalha. Quando, quando, quando você trabalha o branding, você trabalha o que você gosta, quais são os seus valores, quais são as causas que você apoia. Por exemplo, se você apoia a causa da sustentabilidade, você vai ter na sua comunicação vários elementos que vão falar sobre a proteção do planeta, né? Sobre como você tem ações que vão ajudar não só o planeta, mas vai melhorar as pessoas, né? Vai ajudar as pessoas a. Tá travando? Não, Ah, tá. Então, que vai ajudar não só você, mas as pessoas. Então, o branding no geral, assim, quando a gente fala branding é gestão da sua marca, né? E gestão da marca é nada mais do que, só para você, eu vou resumir rapidamente. Uma marca hoje ela é criada para formar opinião, né? Então, hoje, pode continuar, eu tô te ouvindo bem. deixa eu ver aqui.
Aí, Agora tá normal, né? tá. Vamos lá. Então, uma marca, ela é formada para você uma marca é criada para você formar opinião, para você levantar uma causa, uma bandeira. Não é só para você vender produto. Para você vender produto, você não precisa de marca. Você coloca lá um nome e tá tudo certo, que a maioria das pessoas fazem isso. Agora, quando você faz gestão da sua marca, é quando você realmente traz ali elementos para realmente valorizar, né? Para você trazer uma comunidade para você. Sim. E, Tô te ouvindo. e aí, quando. Legal. Quando você traz uma comunidade, quando você cria uma comunidade para você, você começa a ter pessoas que compram a sua marca, o seu produto, porque elas acreditam em tudo que você faz. Então, voltando para a questão de arquitetura, quais são os traços que eu valorizo, qual é o tipo de profissional que eu gostaria de seguir, né? Eu, por exemplo, eu não sou arquiteta, mas sou apaixonada pela Zaha Hadid. Porque aquela mulher, ela enfrentou barreiras, ela foi matemática antes de ser arquiteta, ela é árabe, ela enfrentou vários preconceitos, né? Ela teve uma trajetória. O que eu vejo muito é que os profissionais acham que é meio que pronto. Eu tenho que nascer pronto e enfiar de goela abaixo aquilo para o cliente, ele tem que aceitar. Não! Você primeiro pega o que você gosta, o que faz sentido para você e começa a falar isso, né? Aí você vai falar para o público que quer ouvir isso também, que é interessante, porque de repente se você falar sobre vou dar um exemplo. Tem um arquiteto que eu mentorei, chama Fernando Farinado. Ele é bem conhecido aí na internet, já fez projetos até fora do Brasil, faz até hoje. E ele falou que um caso, uma vez, de um cliente, ele tinha 4 fotos de referências. E chegou para ele e falou assim, Fernando, a gente está aqui porque 3 fotos das 4 que a gente pegou de referência eram suas. E a gente não sabia. Que demais. Estava a identidade dele ali, entende? Então, é isso. Quando você comunica os seus valores, os seus traços, aquilo que você faz, quando você tem um profissional que você admira, e daí você vai trabalhando tanto naquela técnica, que daí você vai desenvolver a sua, e aí você faz sempre aquela mesma técnica. O Fernando mesmo falou, às vezes eu tento fazer diferente, mas meus clientes não querem. Por quê? Porque a minha marca é aquela, é o que faz sentido para eles, entende? É assim que ele se consolidou no mercado, é assim que ele se divulga. Então, por isso que é uma linha tênue, assim, você tem que construir, primeiro comunicar, verificar quem são as pessoas que querem, que se conectam com aquilo que você quer atrair, para depois você vender, né? Tem muito profissional que fala assim, vou fazer uma especialização em acessibilidade. Uma vez meu coração cortou com uma arquiteta que ela tem vários conhecimentos de acessibilidade. E ela não sabia o que fazer com aquele conhecimento, porque simplesmente ela não sabia comunicar para as pessoas certas. Aí ela falava, não, mas ninguém valoriza a acessibilidade. Ninguém, é muita gente. Existe um público específico, né? Que daí você precisa falar com esse público. Talvez o mercado seja pequeno, mas aí eu fui estudando com ela e a acessibilidade entra os idosos. Tem pesquisas que falam que a nossa população ela vai estar envelhecendo e que daqui a um tempo, daqui 10 anos, 60% vai ser idosos. Então imagina o quanto as pessoas não vão precisar de arquitetura. Tem uma arquiteta que ela chama Flávia Ranieri, ela fez um estúdio, esqueci o nome do estúdio que foi marcado a cor do ano retrasado, ou ano passado, não, retrasado. E ela simplesmente fez um estudo para idosos, onde você entrava lá, algumas pessoas faziam o teste de colocar umas coisas, uma roupa pesada para você perder um pouco da articulação e da mobilidade para você se sentir como é um idoso. E ela fez super moderno. Ela não fez aquele monte de barra de ferro, que, sabe assim, que geralmente a gente tem em mente o que é acessibilidade. Não, ela fez moderno, ela fez um estúdio de 45 metros quadrados,
mostrando que sim, o idoso pode conseguir ter um lugar acessível pequeno, e é a nossa realidade. Então, o que ela fez? Ela entendeu a necessidade de mercado, uniu com o valor, com os valores que ela acredita, e ela está formando hoje, eu acredito que ela é uma das profissionais referências, ela apareceu em várias revistas, por causa disso. Então, isso ajuda ela a se posicionar, entende? Não ajuda ela a vender, mas ela a se posicionar. Se ela consegue agora trabalhar um brand, um posicionamento de marca focado para venda, ela só atende cliente voltado para essa área, entende? Sim. Porque tem muito idoso, né? Sim, tem e tá aumentando até pela expectativa de vida, né? A gente tá vendo aí que diversas. Eu tô fazendo uma pesquisa, na verdade, que é de mestrado. Então, eu estudo a mobilidade e acessibilidade no planejamento das cidades. E aí, bom, diante disso, a gente vê que boa parte da população é de idosos. Até porque a expectativa de vida está aumentando, né? Eles estão vivendo mais tempo. E, infelizmente, nós já temos diversas outras pessoas em situação de mobilidade reduzida, né? Então, tem aí um mercado enorme. Eu não tinha pensado nisso. Sim. Realmente, eu acho que às vezes falta pra gente essa chave, que nem tu falou, né? Eu chamo de estalinho. Com certeza. Porque eu acho que assim, não adianta o que eu vejo muito é o profissional ainda ele tem aquela mentalidade de querer vender tudo. Por exemplo, quem você atende hoje? Não, eu atendo todo mundo que quer construir, que quer reformar, que quer decorar. Não, você não atende todo mundo. Você não pode atender todo mundo, porque se você atende todo mundo, o seu preço vai ser rifado. O cliente vai olhar, vai te comparar com todo mundo. E aí, quem que vai ganhar? Quem tem o preço mais barato, né? Então, você tem que se destacar ali, você tem que buscar diminuir o seu grupo, né? O seu raio de atuação, mas naquele raio de atuação que você vai atender, você vai ser especial. Não adianta você estar no oceano cheio de tubarão. Você vai ser mais um. É verdade. Entende? E aí é diferente quando você está ali aonde você vai se destacar pelo seu diferencial. Isso é estratégia de marketing. Por isso que, às vezes, o profissional tem essa dificuldade, porque antigamente você atendia todo mundo e tinha mercado. Hoje não. Hoje, se o profissional atende todo mundo, tanto na internet quanto presencial, ele até pode, por exemplo, eu estou precisando de um projeto para construir. O cliente, às vezes, ele só trabalha com reforma de apartamento. E aí veio um cunhado querendo que ele constrói a casa. Se ele tem experiência e ele está precisando, ele tem agenda e ele quer, beleza, mas ele não precisa comunicar isso, entende? Ele precisa ter um foco de comunicação que vai mostrar que a especialidade dele é aquilo. Porque é aí que ele vai se destacar no mercado. Por exemplo, se você está procurando, quando você está querendo comprar, vou colocar um cliente, ele está querendo decorar uma casa, ele quer ver referências do estilo que ele gosta. Não adianta, se ele é clássico, não adianta ele querer ver coisas rústicas, porque não conecta, não é isso que ele quer. Da mesma forma o cliente, daí você vê um feed de profissional lá que tem uma casa, daí tem um interior, aí tem a foto da família, daí tem um monte. Não tem muitas referências. Aí tem os profissionais novos, né? Não, mas eu não tenho portfólio. Mas cria o portfólio, não coloca qualquer coisa. Pensa no melhor projeto que você gostaria de atender. Né? Qual é o melhor, de repente, não tira a ideia do nada. Pega uma pessoa que, de repente, você acredita que você gostaria de atender ela, que ela seria seu potencial cliente. Faz uma experiência, faça o projeto ali e coloca ali na internet, mesmo que você não vendeu para ela. Teve uma aluna minha que foi muito interessante, né? Ela disse assim, eu atendo jovens que moram de apartamento de aluguel, jovens recém-casados que moram de apartamento de aluguel. Aí ela falou assim, eu tenho uma amiga de infância e tal,
que ela mostrou esses dias no Instagram, a casa dela. Eu falei, poxa, eu poderia tanto ajudar, né? E ela não ia gastar muito, só uma consultoria já ia resolver e tudo mais, mas eu não tenho intimidade para chegar e falar isso para ela. Eu falei assim, então, você faz um projeto parecido com a planta da casa dela e coloca uma mensagem lá que você gostaria, que você ajuda, pensa na persona dela, que persona pessoa, né? E tenta comunicar. Você não precisa falar diretamente para ela, porque você vai atrair pessoas como ela. Perfeito. Entende? Perfeito. E aí foi onde ela falou assim, poxa, eu não tinha pensado nisso, tal. Outra coisa, às vezes o profissional também não vende, né? Não coloca lá o serviço dele, não coloca o tipo de serviço que ele faz. Aí concordo que existem uma variável assim muito grande de profissionais do que um entrega, do que o outro não entrega, do tipo de serviço que um presta, do tipo de serviço que o outro. Daí não se torna palpável. Por isso que é legal você especializar e você colocar isso, olha, eu entrego isso, nesse formato, porque daí o cliente consegue te comparar, ou não te comparar com outro profissional que está, de repente, bem mais barato que você. Com certeza. Tu falou em dificuldade antes da Zarra e que ela passou por muitos, né? E tu, quais foram os maiores desafios que tu passou para chegar Nossa. hoje nesse pilar, né? Que construiu todo esse pilar de sustentação do arquiteto Próspero? Quais foram as maiores dificuldades? A dificuldade nunca acaba, só, eu venho te informar. Ela só muda de proporção. É Quanto verdade. maior Quanto maior é o seu resultado, maior vai ser o seu desafio, pode ter certeza disso. E, e é uma coisa assim que eu tenho aprendido muito, porque eu achava que propósito, quando você alcançava, era um lugar especial. Propósito era um lugar onde era um lugar ideal de status ou do que cada pessoa quer. No meu caso, era plenitude, realização pessoal e financeira. E na verdade não, o propósito é construído todos os dias e você vai ter desafios todos os dias, cada vez de uma forma diferente. O meu maior desafio, primeiro, quando eu comecei com. Tive vários, né? Já coloquei aqui alguns, mas com profissionais de arquitetura, foi a primeira arquiteta que eu atendi, ela estava passando por separação e ela queria fazer uma transformação tal, e toda a minha metodologia ela é muito assim, se você não gosta de internet, tenha presencial, você consegue fazer prospecção presencial. Se você não gosta de fazer prospecção, vamos fazer campanha de marketing, né? A gente vai conseguindo contornar. E ela não queria fazer nada, ela não estava com cabeça, na verdade, né? E aí eu comecei a duvidar da minha capacidade, porque eu achava assim, poxa, se eu não consigo fazer com que ela tenha resultado, talvez eu não mereça estar aqui, né? E foi bem difícil. Ainda bem que eu tive um mentor. E eu acho extremamente importante você ter mentores, pessoas que já traçaram o caminho que você quer, para te auxiliar mesmo, sabe? Para te dar sustentação, porque às vezes você vai pensar em desistir, às vezes você vai pensar que não é para você, sabe? É normal, todo mundo passa por isso. Eu acho assim, independente de onde você tenha chegado, você vai pensar, vai ter um momento que você vai estar, caramba, será que tudo isso vale a pena mesmo? Sabe? Será que é isso mesmo? A gente vai passar, a gente é humano. Mas quando você tem mentor, meu mentor falou, Thalita, eu já passei várias vezes isso. Eu já passei noite sem dormir, até que eu percebi que uma pessoa não podia resumir todo o meu propósito, tudo aquilo que eu queria alcançar, porque senão eu deixaria de atingir outras pessoas. E foi exatamente o que aconteceu. Né? Se eu tivesse desistido de mim naquele momento, eu estaria desistindo de várias pessoas que eu ajudei, profissionais assim que me acompanham desde o comecinho, sabe? Até hoje. Tem uma profissional que eu tenho um carinho enorme, que ela, no começo ela duvidou totalmente de tudo, com 3 meses ela estava faturando 90 mil reais. 90 mil reais em 3 meses ela faturou.
mas porque ela duvidou, e aí eu enfrentei e falei assim para ela, me dá a oportunidade de mostrar que funciona, faça primeiro. E ela falou, se eu fizer e der errado, eu vou voltar e vou te falar que a sua metodologia não funciona. Eu falei, então faça, porque eu sei que vai funcionar. E ela fez, e hoje, até hoje, ela é grata, ela me acompanha até hoje, enfim. Tem vários casos assim. Então, eu acho que é o que sustenta. O que sustenta a gente é os momentos que você fala assim, nossa, valeu a pena, olha o tanto de vida que eu ajudei a transformar. E é uma cadeia, né? Você ajuda uma pessoa, essa pessoa vai ajudar a família dela, ela vai ficar melhor com a comunidade que ela vive, ela vai levar essa semente para outras pessoas. Então, é o que sustenta, mas desafio não para nunca. É verdade. E tu se dedica exclusivamente ao arquiteto próspero hoje em dia? Sim, na verdade é um projeto, o Arquiteto Próspero é um projeto, é um braço de um projeto muito maior que eu tenho, que é de prospecção de clientes. Eu estou começando já a lançar isso, né? Já agora tem um formato, já tem uma vida, né? Faz 5 anos, desde quando eu comecei abrir meu CNPJ, eu abri uma empresa de prospecção de clientes para lojas. Uhum. E aí, para captar mesmo o cliente. Então, eu levava o cliente pronto lá na loja e eu ainda conversava com a vendedora, porque eu tinha que vender para a vendedora acreditar que aquele era um cliente bom. Olha a loucura, porque ela não acreditava. No final das contas, fechavam e aí, as empresas aumentavam 30%, cada uma tinha um percentual, mas aumentava o faturamento. E eu pensei em fazer isso com arquitetos. Só que eu estava moldando, sabe, assim, sempre com aquele pé atrás, com um pouco de receio e tal. E foi aonde eu lancei o Construa, que o Construa já é um objetivo de um aplicativo aonde eu conecto o profissional com o cliente final, mas a diferença é que não é o que tem no mercado aí, que tipo assim, tem o nome do arquiteto, o serviço dele, a cidade que ele está, não é isso. O trabalho que eu tenho que eu quero é fazer o branding mesmo, colocar o diferencial dele ali para que a pessoa entenda, nossa, esse daqui, olha, se ele tem acessibilidade, ele faz isso, isso e isso. Nossa, isso aqui é design biofílico. Nossa, isso daqui é só para construção de casas XYZ, sabe? Então, separar mesmo. Uhum. Porque se você olhar no Google, hoje as pessoas já procuram assim, elas já Sim. procuram. Você vê É assim, verdade. decoração de apartamento simples, É. É bem isso, né? tem toda a razão. Então, hoje eu tô me dedicando para o Arquiteto Próspero e tem esse projeto que ele é muito maior, né? Que é onde eu quero conectar as duas pontas. E tá faltando tempo, tá faltando mão de obra. Inclusive, se você é arquiteto, já tem alguma experiência em marketing, me procura. Estou Já precisando. aproveita e já faz a propaganda. Claro, olha, estou precisando de arquitetos aí para produção de conteúdo. Então, se você tem especialidade, vai lá no Arquiteto Próspero e procura Thalita, que eu vou falar com você. Muito bem. Obrigada pela oportunidade. Dentro do Arquiteto Próspero tem alguns setores diferentes. Eu tenho pessoal, assim, o marketing ele é muito amplo, né? Então eu não manjo, não tenho especialidade em tudo. Então existe a parte de tráfego, tráfego para quem não sabe, são os patrocinados, tem toda uma estratégia, não é você impulsionar lá no Facebook. Se você impulsionou e deu certo, parabéns, porque não é simples, né? Tem a parte também de produção de conteúdo, tem a designer, né, tem a parte de pessoa que faz produção de conteúdo, tem a pessoa que faz o design, e tem uma secretária também que me ajuda com o geral, né, com tudo que eu preciso. É um time. É uma equipe. É uma equipe reduzida, mas é muito trabalho. Eu acredito. Porque... E é legal assim, que a nossa equipe, eu gosto de chamar pessoas pessoas de cada lugar. Então eu tenho a pessoa de tráfego, nossa, até eu sei que ele é do Recife. Não sei que parte do Recife que ele é. A minha designer é do Rio de Janeiro, a secretária
é de Santa Catarina, e cada um tá num lugar. Ai, que legal, que legal. É, Cada um num cantinho, trabalhando junto contigo. com Aí, ó, pro certeza. pessoal que tá nos assistindo, não precisa se preocupar com a região que você mora. Isso não é um empecilho. Já vamos deixar o Exatamente, recado. não é, não é. E, e deixa eu te perguntar, em algum momento da tua carreira, tu pensou assim, eu vou ir por esse caminho aqui? Porque tu falou que na faculdade foi uma indecisão, né? Foram uma curiosidade em vários setores ali. Mas tu chegou em algum momento da tua vida a ter em mente que não, vai ser a partir de agora é só isso que eu vou seguir, assim. Porque a gente fica nessa dúvida, né? Eu acho que eu gosto muito de mudança, na verdade. Assim, eu gosto de inovação, faz parte de mim, né? Então, o que eu queria, assim, muito. Olha só, por isso que é legal a gente pensar. Eu até quero falar um pouco sobre propósito, porque por muito tempo, como eu te falei, né, eu pensei, propósito, eu pensava que era um lugar a alcançar, um lugar desejado, de satisfação, de realização e tudo mais. Mas, na verdade, hoje eu consigo entender que propósito é você se sentir realizado com o que você tem nas mãos hoje. Porque às vezes a gente fica projetando o futuro ou o passado. Ah, se eu tivesse feito tal coisa. Ah, se eu pudesse fazer tal coisa. Não, o que você está fazendo hoje, faça com o seu melhor. E você com certeza está plantando para o seu futuro. Então, hoje, tudo que eu passei, todos os cursos que eu fiz, me fizeram chegar exatamente aonde eu estou hoje. Eu sou grata por isso. Por muito tempo eu não fui grata. Por muito tempo eu questionei, falei, poxa, eu sempre gostei de estudar, por que, que as coisas para mim parecem mais difíceis? Por que, que as coisas não engatam? Enfim. E na verdade, não, eu estava me preparando para tudo que estava vindo. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei na área de representação, eu não teria emocional para hoje suportar e liderar uma equipe em cada lugar do Brasil como eu faço, sabe? E o que eu quero é algo ainda muito maior. Então, você precisa ter um emocional e um psicológico muito, né, focado, muito firme. Mesmo que às vezes você não tenha todas as respostas, você vai precisar responder. Mesmo que às vezes você não tenha convicção que aquele é o caminho, você vai ter que pisar e ter coragem para andar. Então, assim, eu já pensei, por exemplo, quando eu fiz psicologia, era o que eu queria e tudo mais. Só que não estava encaixando, sabe? Eu tinha uma amiga que ela ganhava na época R$ 400 e eu já ganhava 3, 4 mil reais. Aí eu ficava pensando, poxa, até eu abrir um escritório, me formar e tudo mais, tal. Será que eu vou conseguir, né? E aí foi aonde eu sempre com aquela veia comercial fui levada para o comercial. Então acho que propósito hoje é você fazer o seu melhor com o que você tem hoje nas mãos. Se você não está satisfeito, faça. Dê o seu melhor, mesmo que você não esteja satisfeito aonde você está. Você vai ver que alguém vai te encontrar. Aconteceu comigo, sabe? Aconteceu comigo. Alguém vai te encontrar, alguém vai te enxergar, vai aparecer uma oportunidade, porque o mundo ele é aberto para quem faz o seu melhor. E não E ter às medo vezes, de se você mudança, só né? exato, exatamente. Mas assim, quando você coloca de fazer o seu melhor, você já está rompendo várias barreiras, porque não é fácil você dar o seu melhor enquanto você está desmotivado. É muito fácil você dar o seu melhor quando você está 100% motivado. Agora, quando você está desmotivado, quando você não se sente valorizado, quando você, né, não sente que as pessoas estão te notando, que você está no caminho certo, e você ainda assim dá o seu melhor, eu acho que coisas assim que nunca aconteceram com você são capazes de acontecer a partir desse momento, É sabe? verdade. E Por quando que isso, foi? eu acho que. Pode terminar, termina. Não, pode falar. Imagina, Quando que era foi o isso mesmo. boom do Arquiteto Próspero? Que engatou, assim, porque sempre tem um momento que isso acontece, né? Pra ti, quando que foi?
Eu acho que tiveram vários bons, assim, porque foram vários pequenos momentos. Mas o que foi mais expressivo, que me conectou totalmente, foi quando eu conheci a Bia do Design Biofílico e acreditei no projeto dela. Porque o projeto dela é cheio de propósito e eu conheci uma arquitetura que eu não conhecia, que falava sobre amor à vida, que falava sobre conectar as pessoas, né, à natureza. E aí começou a me trazer vários significados que fez sentido. Eu falei, poxa, sabe, me senti totalmente realizada. Então, acho que foi aonde a gente também trouxe algo novo para o mercado. Então, né, a venda de cursos a gente foi pioneiro aqui no Brasil com cursos de design biofílico. Então, acho que foi um boom expressivo, tanto interno, né, para a gente, para a Bia de crescimento profissional, para mim, crescimento, né, tanto profissional quanto por empresa, quanto também a parte financeira, que a gente começou a vender bastante mesmo. Eu conheci vocês ali. Eu acompanhei várias aulas, várias mesmo. Que legal, que Muito bacana. interessante. Foi por isso que, olha só, isso até serve, que é uma coisa que eu falo, né, mas serve de lembrete tanto para mim quanto para vocês, profissionais. O diferencial, não tinha ninguém fazendo design biofílico no Brasil, né? E era um tema super interessante, era um tema que vinha assim, ainda, né? Um tema que não é uma tendência, é de fato uma necessidade das Exato. pessoas. Então, isso conectou muito. Então, assim, quando você busca o seu diferencial, não é o que dá dinheiro, porque tá dando dinheiro apartamento. Não, mas pensa aí o que você tem de diferencial realmente. É só isso. O que você gosta, qual que é o tema que você realmente é bom, né, no que você faz. Então aí começa a ficar totalmente diferente. Você pode ganhar muito bem e faturar aí, vou colocar assim, o piso do arquiteto, né, de 5 a 7 mil reais. Vamos colocar. O profissional ele pode faturar 20 mil reais fazendo consultoria de arquitetura simples para pessoas, sabe, assim, que nunca pensou que utilizaria o serviço de um profissional na vida dele. Mas é tudo como ele se posiciona. Exatamente. Hoje você já vê assim, até acompanho um canal na TV a cabo que fala sobre, acho que ela chama blogueira pobre, alguma coisa assim, que é uma cozinha super simplesinha, mas bem arrumadinha, e ela faz receitas com menos de 10 reais, menos de 20 reais, sabe? Ela sempre coloca um valor para esse público. Então, olha só, né? Você tem que se sentir conectado mesmo, tem que pensar que seu cliente tem que ser rico. E às vezes eu pergunto, qual que é o seu cliente ideal? Meu cliente ideal é rico. Não, ele não tem que ser rico, porque às vezes o rico, ele não vai pagar pelo seu trabalho. Ele não vai valorizar. Às vezes o cara, ele compra uma Ferrari, mas ele não paga 5 mil reais num projeto. Exatamente. Exatamente. Tu tem toda a razão. E aí acontece um equívoco muito grande das pessoas, né? Eu tenho que ir no pessoal que vai ter dinheiro, no pessoal mais velho, e não é assim que funciona. Outra Exatamente. coisa, hoje em dia a gente vive assim numa era, digamos assim, de muita gente ir falar mal, reclamar e uma desaprovação social em cima de muitas vezes do nosso trabalho, né? Os famosos haters. Durante o teu percurso, né? A tua trajetória até hoje, tu teve muita situação assim ou foi tranquilo? Acho que tive, muitas não, porque eu não exponho muito a questão de vida pessoal, né? Eu acho que quando você abre mais, você dá mais espaço para as pessoas darem mais opinião. E às vezes o hater é aquela pessoa que ela gosta muito de você e ela não consegue lidar com, tipo assim, ela gostaria de alcançar onde você alcançou, gostaria de fazer o que você faz, mas ela não consegue. Então
ela começa a te criticar, ela começa, né? É algo quase que inconsciente dela. Então, assim, já tive, sim, pessoas que mais voltadas, assim, para a parte do curso mesmo, sabe? Ou às vezes, como quando a gente trabalhava mais com memes, assim, daí sempre tem alguém que, né, quando a visibilidade é muito grande, daí você acaba também tendo, né, o contra, né, que é as pessoas que não concordam e tudo mais. Tive, mas a parte de lidar com isso eu não vou te falar que é super tranquilo. Não, não é tranquilo. É muito. A gente fica chateado, né? Por mais que você já tenha uma experiência, você fica chateado com qualquer feedback que venha. Mas é saber lidar com isso e não levar para o lado pessoal, sabe? Assim, é difícil, é. Às vezes a gente leva, né? Porque não é fácil você receber uma crítica que às vezes é gratuita, às vezes não tem nada a ver, a pessoa pegou o bonde andando e coloca. Uma vez a gente fez um patrocinado para o curso de design biofílico no Facebook. Eu não lembro o que era a respeito, mas eu sei que apareceu tanta gente ignorante no Facebook Acredito. falando que agora é só botar uma planta e aí vai chamar isso de decoração. Nossa, mas assim, um povo muito ignorante. A Bia falou, exclui o Facebook, a gente não vai fazer mais Facebook, pelo amor de Deus, olha os comentários. E realmente foi uma chuva de comentários, assim, e você via que eram pessoas, assim, ignorantes no sentido de conhecimento mesmo, Uhum. não tinha conhecimento para estar falando o que estava. E como era muito novo, então, tipo, e o nome também não era familiar, né? Então, acabou que as pessoas, no começo a gente teve alguma bloqueios, porque e é isso que todo profissional enfrenta quando ele quer expor o seu diferencial. E não é fácil a gente expor a nossa vulnerabilidade, né? A Exato. sua fraqueza. Não é fácil, não é fácil, porque você está dando a sua cara a tapa. Então, muitos preferem fazer igual, porque é mais um, ninguém vai falar, se falar de um, vai falar de todo mundo. Agora, quando você é sozinho no oceano, você também está mais exposto. Aparece mais? Aparece. Mas também tem que estar emocionalmente preparado. E eu vou falar, você nunca vai estar. Você nunca vai estar 100% preparado para isso. Mas se você não der a cara a tapa, você também vai viver na mediocridade, né? Assim, É. naquela, sabe? Naquela assim, poxa, eu poderia ter alcançado, naquela frustração. E de repente você vai ser o próximo hater, porque o hater, para mim, é uma pessoa frustrada, que ela não conseguiu alcançar onde você alcançou e aí ela vai ficar te criticando. É Então, verdade, é verdade. E tu sabe, vou fazer um comentário agora que tu falou sobre coloca só uma planta dentro de casa que tu já vai estar trabalhando a biofilia. Eu fui final de semana para Porto Alegre no Casa Cor e o que me chamou a atenção, muita biofilia, né? Mas o ambiente que ganhou como o espaço mais biofílico não tinha uma planta lá dentro. Tinham diversos outros elementos, né? E ele ganhou o prêmio como o ambiente mais biofílico e foi uma coisa que eu bati muito na tecla. Eu fui com meu sócio e eu falei para ele: "Tá vendo? Não é só colocar uma planta no projeto. E muito disso eu aprendi com vocês, viu? Até quero legal. agradecer, porque tinham diversos outros Bacana. elementos ali, né? Lindo, lugar maravilhoso, sensacional, projeto brilhante. E isso é importante para que as pessoas vejam, para que elas conheçam, porque muitas vezes esses ataques, como tu disse, vêm de pessoas ignorantes, no sentido do conhecimento mesmo. Sim, sim. Nossa, assim, o design biofílico ele é encantador, porque ele vai te realmente estudar a sua necessidade básica como ser humano, biológica, não é o seu gosto pessoal, né? O seu gosto pessoal ele pode ser moldado de acordo com algumas estratégias. Você não vai usar, enfim, uma cor ao invés de outra, né? Mas você, no todo, o design biofílico ele vai trabalhar para você se sentir melhor e você nem sabe o que é que está te fazendo bem naquele ambiente.
mas você sabe que você se sente bem ali. Você, ai, nossa, eu não sei o que acontece, mas eu consigo ficar muito mais produtivo aqui. Ah, não sei o que acontece, mas eu consigo relaxar aqui nesse ambiente. Né? Tem estratégias ali para isso, a pessoa não consegue enxergar. E quem está de fora também, que não estuda e tudo mais, ela vai achar que, tipo, é um ambiente gostoso, é um ambiente que, né, tipo, ela vai começar a colocar a opinião dela, que, na verdade, não é certo ou não, né? Aí vai mais do que do conhecimento de cada um. Sim. Pra gente ir para os finalmente do nosso programa, né? Eu tenho mais algumas perguntas aqui para te fazer. Uma delas, tu já foi falando ao longo do programa, mas como que é trabalhar com propósito, no sentido de alinhar aquilo que a gente faz, né? E a nossa responsabilidade social e ambiental. Porque eu percebo que ainda existem muitos profissionais que, principalmente na área da arquitetura e engenharia, que deixam de lado a questão ambiental na hora de projetar. Como que eu alinho isso? Primeiro, entender o que é propósito, né? Assim, eu acho que propósito não é um lugar a ser alcançado e também é algo que você faz além de você. Não é só o que você gosta, é algo que vai beneficiar você e a sociedade, um grupo de pessoas maior. Né? E aí, você quer saber se você está no caminho certo ou não? Pergunta: isso que eu estou fazendo vai fazer mal a alguém? Vai prejudicar alguém? Porque, por exemplo, uma vez a gente estava montando uma empresa, não sei se você já ouviu falar, isso é uma Startup Weekend, que é você montar uma empresa em 3 dias. E a gente estava montando uma empresa voltada para a questão de lixos. E a gente viu uma pesquisa que eu fiquei besta de ver. Um dos maiores produtores de lixos no Brasil é a construção civil, que Sim. é o que eles chamam de RCC, que não tem, né? Não tem a reciclagem desse lixo e, na verdade, nem a separação desse lixo. Tipo, que são os pedregulhos, os tijolos, cimento e tal. Não é separado isso. E isso também encarece mais, porque às vezes o dono da obra ele vai gastar muito mais em caçamba. Se o lixo fosse separado, ele gastaria muito menos. Ah, mas o pedreiro não faz isso. Tá, mas se o gestor da obra não estiver por trás fazendo um trabalho de obra limpa, isso também você consegue agregar valor no seu trabalho, né? Você consegue mostrar mais também para o seu cliente. Que cliente que não gosta de obra limpa, É verdade. de ver que está tudo organizado, ele se sente mais seguro, ele se sente mais feliz por ter contratado um profissional. Então, voltando aqui à questão de propósito, é quando você pensa que você está ajudando as pessoas, você está fazendo algo que faz sentido para você e que você não está prejudicando ninguém. É sempre bom perguntar isso, porque às vezes você está fazendo os dois, mas vai prejudicar alguém. Então, como que eu faço para prejudicar menos, né? Ah, eu estou prejudicando a partir do lixo de obra. Então, como que eu faço para prejudicar menos? E aí você começa a trabalhar o seu propósito. Voltando para a questão ambiental, se a gente falar de sustentabilidade hoje é muita coisa, né? A gente não consegue ser sustentável em tudo, Não. porque a gente produz muito lixo. Então, volto para a mesma pergunta: como eu consigo, né, prejudicar menos? Como eu consigo não prejudicar? Tá, mas isso aqui não depende de mim. Então, como eu consigo diminuir, né, o impacto que eu estou causando nisso? E aí eu acho que é um trabalho a ser feito todos os dias. É um trabalho que a gente precisa se monitorar o tempo todo e vai começando a fazer sentido, né? Eu acho que é a mesma linha de eu vou ser a melhor pessoa que eu consigo ser, o melhor profissional que eu consigo ser neste momento, não é amanhã e não foi ontem, entende? É neste momento. E aí você vai conseguir alinhando o que você faz, o que você gosta, né? Começa a ter uma sincronia, que eu acho que isso que é propósito para mim. Sabe que eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu tenho, assim... Às vezes eu sou até criticada por causa disso. Eu penso muito no outro. Como eu vou projetar para os outros, como que eu vou ajudar uma comunidade.
como que, falando do próprio design, da própria arquitetura, como que eu vou trabalhar um espaço da forma mais saudável possível e mais sustentável na questão de diminuir os impactos mesmo e fazer com que isso se torne econômico, né, para quem está no local a longo prazo. E recentemente o meu escritório, aqui o Simetria, foi convidado a participar na organização do ONU Habitat, que era o circuito urbano. E aí, como a gente trabalha com a saudabilidade, essa questão da sustentabilidade, fomos convidados para montar 4 painéis e para palestrar em um deles, né, falando justamente sobre a inadequação do uso do solo, o aumento populacional, qual o impacto disso. E eu percebi que muitas pessoas depois me questionaram, mas o que isso tem a ver com o design e com a arquitetura? Porque eu falei no âmbito das cidades, né? E não dos espaços. Eu falei no painel de cidades saudáveis. E aí eu fui explicar que tudo isso tá interligado, tudo isso tá relacionado. Não é porque eu falei em relação às cidades que isso a gente não possa trabalhar dentro dos espaços, né? A questão de ar, a questão de se sentir pertencente daquele local, de estar mais, de se sentir melhor, né? Ter um funcionamento melhor, diminuir o índice de estresse, ansiedade, transtornos, enfim, a gente consegue trabalhar isso nas cidades e nos espaços. Então, recebi muitas críticas, mas também recebi muito elogio por poder falar e mostrar que sim, que isso é importante e que tem essa relação e que o que a gente faz hoje como profissional na área, existe um impacto também. Não um impacto só no meio ambiente, mas o impacto na qualidade de vida das pessoas. Faz total diferença. E é uma coisa bacana, eu acho que a gente pode conversar depois, porque a gente agora, estou conversando já, a gente já está planejando o próximo curso de decoração sustentável. Porque é exatamente isso que você falou. Às vezes o profissional, sustentabilidade é tão ampla, e às vezes você falou da cidade e a pessoa não consegue entender que ela pode pegar aquelas estratégias aplicadas na cidade e levar para a obra, né? Para a decoração. Enfim. Então a gente vai separar e trazer isso mais mastigado para os profissionais. Tem a parte da decoração, a parte da construção. Na construção tem muita gente falando, mas na decoração não tem. E hoje a maioria das pessoas já compra o imóvel pronto, né? Falando em obra vertical, né? Então, apartamento e tudo mais. Então, a gente vai trabalhar com essa área, porque eu acho que é uma forma de também estar ajudando a conscientizar e ajudando os profissionais também a entenderem como eles podem ser sustentáveis. Sim. Porque eu acho que às vezes o profissional não é não tem atitudes sustentáveis porque ele não sabe como. Ele não sabe por onde que ele vai começar a fazer, né? Exatamente. Então, a gente pode conversar, bater um papo para fazer uma coisa bem legal aí, para vamos sim disseminar esse conteúdo. Thalita, para finalizar o nosso programa, porque eu converso, se deixar eu falo um dia inteiro, eu quero que também, tu dê um recado pro pessoal que tá aí indeciso, pro pessoal que tá entrando no mercado de trabalho, para quem já está no mercado há alguns anos, sobre mudança, estilo de vida, trabalho, uma vida com propósito. Eu acho que a primeira coisa é que você nunca vai estar pronto, 100% preparado para entrar em campo, sabe? Se você sente que você, por alguma coisa, por valores seus, ou o que você gosta, você está se preparando, nunca vai ser o suficiente. Então, eu vejo no mercado que o profissional, eu vou fazer uma especialização, vou fazer uma pós, vou fazer não sei o quê, e ele não entra em campo. E, na verdade, ele vai entender se aquilo é para ele a hora que ele colocar em prática. E tudo que ele colocar em prática vai servir, às vezes não vai ser exatamente aquilo, mas vai servir como experiência para ele galgar o próximo passo.
enquanto ele não entra em campo, enquanto ele não age, ele não vai conseguir, né, ir para o próximo passo e ele vai ficar paralisado. Então, eu acredito que é uma questão de olhar para dentro de você, o que você quer fazer, planeje-se para isso, se possível, contrate alguém, busque pessoas para te ajudar. Se você não pode, consuma conteúdos gratuitos, entre em programas gratuitos, não se permita e não, assim, eu vejo muitos profissionais vai lá, bota o e-mail e vai faz outro curso, coloca lá e não faz nada, né? E não completa nenhum. Então começa e termina, se comprometa com você, né? E principalmente, eu acredito que se você começa a internalizar que você é merecedor de tudo que você está plantando, de tudo que você quer colher, você é merecedor de estar onde você está e muito mais, as coisas começam a fluir e ficar menos pesadas, menos difíceis, porque às vezes eu vejo que a pessoa tem tudo, mas ela não se acha merecedora, daí ela sabota. Aí ela vai achar, o sabotar é, porque eu acho que eu preciso de tal coisa. Porque eu acho que eu não tô pronto. Porque sempre vai ter um porquê. Então, não, você nunca vai estar 100% pronto. Se você acha que é esse caminho, planeja e age. Planeja e age. É assim. Acho que essa é a melhor forma de você, de fato, essa é a melhor forma de você, de fato, conseguir alcançar os seus resultados. E não fixa em uma coisa só. Eu tive muito isso. Não, eu quero milimetricamente desse jeito. Nem tudo vai acontecer exatamente do jeito que você quer. Mas esteja aberto, porque às vezes pode ser muito melhor do que você imaginava. Se você se permitir, né? Se você se permitir fluir, pode ser muito melhor. Mas tem que estar em campo, tem que estar em movimento também, porque parado a gente conquista quase nada. Muito bem. E deixa aí as tuas redes sociais do Arquiteto Próspero para o pessoal. Legal. Então, se você se conectou com o que eu estou falando, se você quer realmente aprender, a gente tem muito conteúdo gratuito lá. A gente vai ter agora também 4 dias, agora do dia 15 a 18 de novembro. Eu vou revelar um método que eu revelo em mentoria, chama Método Clientes Diamond. Eu nunca fiz isso antes e vai ser gratuito para quem estiver ao vivo. Vai ser do dia 15 a 18 de novembro, às 19h30. Se você quiser se inscrever, vai lá no Arquiteto Próspero, @Arquiteto Próspero, tudo junto. O link tá lá. Já se inscreve e fala assim para mim: oi, eu vim da MTV. Isso aí. Aí eu já sei que você veio daqui. Eu já me inscrevi. Vou te encontrar lá. Ai, que gostoso. Muito bom, quero te ver lá, muito bom. Fico muito feliz pela oportunidade, de verdade, foi muito especial. Essas perguntas também faz a gente reviver, né, toda a trajetória, me sentir mais grata ainda. Sou muito grata e honrada por ter cruzado com o seu caminho. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço mesmo por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco hoje. De verdade, sou tua fã, acompanho teu trabalho, tanto que já tô inscrita aí, ó, para participar dos próximos. E Que muito bom. obrigada. Eu que agradeço. Um beijão. Um beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.